Olá, sejam muito bem-vindos! A gente sempre ouve falar que a atividade física pode proteger nosso cérebro contra a demência, certo? A resposta parece ser sim, mas a grande questão é: quando é que ela mais importa? Nesta análise, a gente vai mergulhar nas descobertas de um estudo super importante que foi atrás dessa resposta. E se você gosta desse tipo de conteúdo que descomplica a ciência, já aproveita para se inscrever no canal e compartilhar, hein? Pois é, a ideia de que se exercitar faz bem para o cérebro não é nenhuma novidade. Mas o grande mistério, sabe, aquela peça que faltava no quebra-cabeça, sempre foi o timing. Será que a atividade física lá na juventude já garante uma proteção na velhice, ou é algo que a gente precisa manter ao longo da vida? É exatamente essa a pergunta central que vamos responder hoje. E olha, a urgência para encontrar essa resposta é enorme. Como foi destacado num estudo bem recente da JAMA Network Open, que é a base da nossa análise, a necessidade de estratégias de prevenção eficazes é mais crítica do que nunca. É por isso que entender o papel do exercício em diferentes fases da vida é tão, mas tão fundamental. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nessa investigação. Para responder uma pergunta tão complexa assim, os cientistas não pegaram uma pesquisa qualquer. Eles foram direto na fonte, em um dos estudos mais respeitados e duradouros da história da medicina. A gente está falando do Framingham Heart Study. Pensa só, esse estudo começou lá em 1948 e acompanha várias gerações das mesmas famílias coletando dados de saúde por décadas. É justamente essa longevidade e essa riqueza de detalhes que fazem dele a ferramenta perfeita para a gente entender como os hábitos de uma vida inteira impactam a saúde do cérebro lá na frente. Então, como é que os pesquisadores usaram todos esses dados para encontrar a nossa resposta? A estratégia deles foi brilhante. Eles dividiram os participantes em grupos, com base na fase da vida em que a atividade física foi medida. Isso permitiu isolar o impacto de cada período. O estudo focou em 3 fases bem distintas: o início da vida adulta, que vai dos 26 aos 44 anos, a meia-idade, dos 45 aos 64, e a terceira idade, ali entre os 65 e os 88 anos. E, gente, a escala desse estudo é uma coisa impressionante. Estamos falando de milhares de participantes acompanhados por décadas. O grupo mais jovem, por exemplo, foi seguido por mais de 37 anos, em média. Essa profundidade de dados dá uma confiança enorme nos resultados que a gente vai ver. E agora, o momento que a gente estava esperando. O que essa observação de décadas finalmente revelou sobre a relação entre exercício e demência? Vamos aos resultados. A primeira descoberta pode ser uma surpresa. Para o grupo que teve a atividade física medida no início da vida adulta, o estudo não encontrou uma ligação estatisticamente significativa com um menor risco de demência no futuro. Isso não quer dizer que exercício não é importante nessa fase, claro que é, mas especificamente para a prevenção da demência, o sinal não foi forte o suficiente. Mas é na meia-idade que a história muda completamente. Para este grupo, a descoberta foi clara e muito poderosa. Os indivíduos mais ativos fisicamente tiveram um risco de demência 41% menor. É um efeito protetor muito significativo. Provavelmente porque o exercício nessa fase melhora a saúde vascular e combate a inflamação, que são fatores-chave para um cérebro saudável. E a oportunidade não acaba na meia-idade, não. O estudo descobriu que o efeito protetor é igualmente forte na terceira idade, com uma redução de risco de 45%. A janela para a prevenção fica aberta por muito tempo, possivelmente porque a atividade física continua ali estimulando e fortalecendo as conexões do cérebro. Certo, os resultados são bem claros. Mas e aí? O que isso significa na prática? Vamos traduzir essa ciência toda em escolhas para o nosso dia a dia. E aqui tem um detalhe crucial. O tipo de atividade que ajuda pode mudar com a idade. Na meia-idade, o maior benefício veio de atividades moderadas a intensas. Já na terceira idade, a notícia é ainda melhor. Qualquer nível de atividade física já se mostrou benéfico. Então, o ponto principal é este. A mensagem é de esperança e oportunidade. Se a atividade física não foi uma prioridade na juventude, a meia-idade e a terceira idade são janelas de oportunidade críticas e muito poderosas para proteger a saúde do cérebro. Nunca é tarde para começar. Diante de todos esses dados, qual é a mensagem central que a gente deve levar para casa depois dessa análise tão importante? Bom, a conclusão é bem clara. Primeiro, ser ativo na meia-idade é uma estratégia poderosa para reduzir o risco de demência. Segundo, esse benefício continua com força total na terceira idade. E terceiro, e talvez o mais importante, a chance de usar o exercício como uma ferramenta de proteção cerebral não é passageira, ela dura por décadas da nossa vida. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, não é mesmo? Com base nessas evidências todas,
Qual hábito protetor, por menor que seja, pode ser incorporado no dia a dia para cuidar da saúde do cérebro a longo prazo? A ciência nos mostra a oportunidade. O próximo passo é transformar essa informação em ação. E antes de encerrar, queria lembrar que agora temos uma versão estendida deste conteúdo na aba podcast aqui do canal. Lá eu aprofundo ainda mais esse assunto, trago detalhes adicionais, análises mais completas e exemplos que não caberiam neste vídeo. Então, se o interesse é se aprofundar e entender esse tema com mais profundidade, é só ir na aba podcast e conferir a versão completa. Nos vemos lá!